E aí agora a gente vai entrar em um outro grupo que é especificamente dentro dos vertebrados. Então agora a gente vai começar a destrinchar os vertebrados. Quem são esses caras? Como é que funciona isso? Beleza? E aí dentro desse grupo a gente vai ter, né, o primeiro que a gente vai estudar, que são os peixes, ok? E aí antes da gente já entrar falando de característica dos peixes, eu quero que você entenda o seguinte: peixes não é uma categoria com valor taxonômico. A gente já conversou sobre isso em outros grupos de animais anteriores, né? Até antes dos animais, a gente já falou sobre isso. Então, um grupo que não é uma categoria com valor taxonômico significa que inclui vários organismos, inclui agora, no caso, vários animais que têm características em comum, mas tem também características que os separam, que os dividem entre si, mas que para nível didático, para a gente entender a coisa de uma forma mais organizada, é interessante agrupar eles, porque eles têm uma estrutura muito próxima, muito parecida, mas não é uma categoria com valor taxonômico. Beleza pura? Dá uma olhada no slide então aí, para a gente continuar. Bebendo uma aguinha aqui, vamos que vamos. Então, peixes. Peixes são esses caras aí que a gente vai começar a falar agora, beleza? Então, a gente tem aí, né, os representantes, as lampreias, os tubarões, as raias, quimeras, os peixes da forma mais clássica que a gente conhece, né? Que são esses peixes com as nadadeiras raiadas, que a gente chama de actinopterige. E a gente vai ter outros grupos também que você vai entender que tem estruturas completamente diferentes, mas que estão agrupados dentro desse grande grupo aí, sem valor taxonômico, mas com valor didático muito interessante. Beleza? E aí eu quero que você se ligue no seguinte: a gente vai ter um grupo, então, de peixes que não vai ter a estrutura que a gente conhece como boca, ok? Não vai ter a mandíbula, o maxilar inferior que a gente conhece na estrutura clássica da boca dos vertebrados. É óbvio que ele vai possuir a boca, ele vai possuir todas as características dos vertebrados, como a gente falou, né? Ele vai ter ali a sua estrutura bucal, mas é uma estrutura bucal bastante diferente dos outros grupos que a gente vai ver a partir dele. Então, é interessante você já se ligar nesse grupo, que são os agnatos, ok? Que são esses organismos, são os peixes que não possuem maxilas, tá? Então, não vão possuir aí aquela questão que a gente chama de maxilar e mandíbula, ou maxilar superior e maxilar inferior, ok? Então, não tem o desenvolvimento ainda estrutural, não tem o desenvolvimento ainda da estrutura que a gente conhece como maxilar, beleza? Isso é a característica mais clássica dos agnatos. Então, questões de vestibular, questões de concurso, elas vão muito em cima dessa classificação, dessa característica dos agnatos não possuírem maxilas, beleza? E aí, eles, por conta disso, vão precisar ter uma boca circular, né? Uma boca com estruturas específicas para o seu modo de vida, e na sua grande maioria, né, elas vão ser sugadoras. Então, elas vão ter ali algumas estruturas de fixação dentro dessa boca, né, que são esses dentinhos, córneos aqui, a gente vai ver que vão ajudar na fixação dessa boca, e elas vão fazer um processo de sugar, principalmente se alimentando do sangue de outros animais, se alimentando aí de forma parasita. Beleza? Então, a gente tem aqui a questão deles serem ectoparasitas, ok? Além disso, né, caracterizando aí o ambiente que eles vivem, eles vão ser marinhos e também vão ter representantes dulcícolas. Então, óbvio, são todos aquáticos, né? São todos em ambiente aquático, mas eles podem ser marinhos ou dulcícolas. Beleza? Então, é um grupo bem tranquilo, as características básicas são essas, o que você tem que realmente ficar ligado e atentar bastante. São essas duas aqui, e a questão de exatamente essa característica estar relacionada à vida que eles levam, principalmente a questão de serem ectoparasitas. Então, precisam ter uma boca que seja capaz de grudar no parasita, por isso ela é sugadora, tem algumas estruturas de fixação, e também eles não vão ter os maxilares, as maxilas,
ok? Beleza? Vamos lá. Passando adiante, então, a gente entra num outro grupo de peixes, que são os condrícteis. E aí os condríctes, eles são um grupo de peixes que a gente chama de peixes cartilaginosos. Então, vou colocar aqui, ó, a gente chama eles de peixes cartilaginosos. Beleza? Então, os peixes cartilaginosos, que são os condríctes, são os organismos, são os animais, são os peixes que a gente tem como representantes clássicos os tubarões, as raias e as quimeras, beleza? Eles são, obviamente, né, a gente está falando aí de peixes, então a gente está falando de organismos aquáticos e principalmente marinhos, né? Então a maior parte dos seus representantes é de vida marinha. A gente tem uma maxila fixa e outra móvel. Então a gente vai ter aí, né, o aparecimento do maxilar, tanto superior como inferior, como está mostrando aqui, né? Maxila aqui e aqui, né? A parte superior e a parte inferior. E aí é interessante a gente pensar que uma é fixa e a outra é móvel. Então, a gente já tem aí uma estrutura muito mais parecida com a boca que a gente conhece dos vertebrados de forma geral, beleza? Além disso, a gente vai ter uma estrutura de dentes, né? A dentição dos condríctes ela é bastante particular. Então, se você observar aqui na imagem, você vai ver esses dentes aqui, ó, tanto na parte superior quanto na parte inferior, você vai ver que existem fileiras de dentes, né? É uma estrutura que dentro aí da sua organização, ela é uma estrutura que vai substituindo os dentes conforme esse animal vai se alimentando, utilizando os dentes que estão mais externos. Então aqui, ó, as fileiras também de dente na parte superior. E aí dá uma olhadinha para mim aqui para a gente entender como é que funciona isso. Então, óbvio, né, que as características do corpo do animal vão estar extremamente relacionadas ao seu nicho ecológico, ao seu modo de vida, a tudo que envolve a sua existência, a sua vida. E aí, nos condríctes não é diferente. Principalmente porque eles são animais que, em sua maioria, vão ser caçadores, vão ser carnívoros, vão ser animais realmente mais que precisam dessa estrutura, dessas estruturas para obtenção do seu alimento, beleza? E aí, quando a gente pensa nisso, a estrutura dentária dos tubarões, das raias, das quimeras, dos condríctes de forma geral, ela é uma estrutura dentária que não são dentes fixos ainda ao esqueleto, né? Levando até em consideração que o esqueleto é cartilaginoso, então é um esqueleto que não tem ainda uma mineralização tão grande, não tem uma densidade tão alta, então não tem uma força tão significativa quanto os esqueletos ósseos, beleza? Então, a estrutura é adaptada exatamente a todo esse conjunto de características. Então, os dentes, né, dos condríctes, eles são originados em fileiras, são várias fileiras de dentes que existem, e os dentes de trás, das fileiras mais profundas, eles ficam voltados para baixo. E conforme esse animal vai se alimentando, os dentes que estão à frente, que vão sendo cravados nas presas, que eles são extremamente predadores, né? Crava os dentes quando abocanha a presa e uma parte desses dentes ele vai se perdendo mesmo. Esses dentes vão sendo perdidos, vão sendo arrancados, ok? Só que a própria força desse animal de morder e puxar e arrancar pedaço, isso vai criando uma força mecânica que vai fazendo com que todas as fileiras de dente vão se movimentando de trás para frente. Então, essas fileiras que estão abaixadas aqui, de dente mais para trás, elas vão sendo puxadas por força mecânica mesmo para fora, beleza? Dá uma olhadinha na imagem aí, que agora você vai entender um pouquinho melhor isso que eu acabei de falar. Então, a gente vai ter um movimento dessas fileiras de dente de dentro para fora, ok? E aí você vai ter isso, lógico, né, em toda a estrutura. Isso está extremamente ligado, relacionado ao modo de vida desses animais. Show de bola? E aí, como eu já adiantei, como a gente já estava falando, né, o esqueleto é cartilaginoso. Então, é cartilagem que forma esse esqueleto desse animal.
E aí, obviamente, né, isso é o que dá característica ao nome, né, do grupo. Então, são os condrictes que vêm exatamente dessa questão do esqueleto ser cartilaginoso. Beleza? As escamas também são bem diferentes das escamas dos outros peixes que nós vamos ver mais à frente. Então, são escamas placoides, são pequenas placas, né, que têm ali estruturas que dão aquela porosidade, aquela estrutura, textura à pele dos condrictes, que fica por cima, né, dessas placas, dessas escamas placoides, e não soltam da mesma forma que as escamas dos osteíctes, que é o outro grupo de peixes que a gente vai ver mais à frente, beleza? Além disso, a questão da respiração. E aí a respiração branquial, né, como característica mais geral aí do grupo, inclusive, dos peixes, tá? Só que a gente vai ter aqui, ó, de 5 a 7 pares, beleza? Principalmente relacionados às fendas branquiais. E aí dá uma olhadinha para mim aqui para a gente falar sobre isso. Então, o tubarão, as raias, as quimeras, quando a gente olha o jeitão do corpo desses animais, a gente vê lá na estrutura, na lateral do corpo desses animais, a gente consegue ver as fendas branquiais. Então, se a gente consegue ver as fendas branquiais, significa que esse animal ele não tem nenhuma estrutura própria para cobrir as fendas branquiais. Então, isso, inclusive, interfere na forma de vida desse animal, em como esse animal vai se locomover dentro da água e quanto ele vai precisar de movimentação. Eu vou falar rapidamente sobre isso porque faz diferença na hora de você comparar condrictes e osteíctes, beleza? Então, o que acontece? Questão da quantidade, né? 5 a 7 pares, então, um de um lado, outro do outro, 5 a 7 pares de fendas branquiais aparentes, sem nenhuma estrutura cobrindo essa fenda branquial. Então, o que a gente chama de opérculo. Não vai ter o opérculo, não vai ter a estrutura que cobre. Com isso, a gente vai ver lá na frente a questão da respiração dos peixes ósseos, né? Esse opérculo ele tem uma função nos peixes ósseos que não vai existir aqui nos cartilaginosos, que é exatamente de controlar e de ajudar, né, a fazer pressão para que a água tenha um movimento de passagem pelas brânquias. Nos condrictes não existe nenhuma estrutura específica para auxiliar a passagem da água pelas brânquias. Então, como que os condrictes resolvem esse problema? Os condrictes eles precisam ficar com a boca aberta ou entreaberta na maior parte do tempo enquanto eles estão nadando, enquanto eles estão se locomovendo. E mesmo quando eles ficam parados, eles precisam ficar parados contra a corrente, contra a correnteza. Por quê? Porque quando eles ficam parados, posicionados contra a corrente, eles mantêm a boca aberta e a própria corrente de água traz essa água e faz ela passar pelas brânquias e sair pelas fendas branquiais, beleza? Se ele ficar a favor da corrente, com a sua cabeça na mesma direção que a corrente d'água, a água não vai passar para dentro da boca, não vai conseguir alcançar as brânquias com a mesma pressão. Então, ele tem que ficar se movimentando. Então, o tubarão, a raia, as quimeras, eles só ficam parados quando eles estão contra a correnteza. Beleza? Isso é uma questão mais de fisiologia desses animais, mas é interessante também ficar ligado nessa informação, tá? Que é uma solução, já que não existe uma estrutura específica como o opérculo para ajudar na movimentação dessa água por dentro da boca para chegar até as brânquias, é uma adaptação, é uma forma deles resolverem esse problema. Show de bola? Então, dá uma olhadinha aí para a gente continuar. Além disso, a gente vai ter uma estrutura que é a linha lateral, que é uma estrutura sensorial através da qual os peixes conseguem sentir, né, as vibrações que existem na água e eles utilizam isso de uma forma magnífica para identificar tipos de vibrações diferentes causadas por outros seres na água. Então, eles conseguem se orientar dentro da água através da vibração que chega até o seu corpo. E essa linha lateral, ela percorre o corpo, o organismo do peixe inteiro, tá? Então, ele consegue ter uma sensibilidade ao longo do corpo inteiro a respeito das vibrações que tem ao redor dele. Show de bola?
Além disso, a gente vai ter uma característica interessante que é a fecundação interna. E aí dá uma olhadinha para mim aqui, que a gente vai falar um pouco sobre isso. Então a gente já tem aí, logo de cara, nos condrictes, né, a estrutura, o aparecimento de uma estrutura para a fecundação interna. Porque a gente sabe que para ter fecundação interna, você precisa ter uma estrutura que vai injetar, né, o gameta de um indivíduo em outro indivíduo, do macho na fêmea, por exemplo. Tá? Então, eles têm uma estrutura chamada de clasper, né? Eles têm uma estrutura, os condrictes, para permitir a fecundação interna. Só que aí, a gente tem uma outra característica que é interessante também, que eles são, em sua maioria, ovíparos. Então, eles têm fecundação interna, com isso eles reduzem o problema de perda, né, desses gametas no ambiente. Então, você tem um maior sucesso de fecundação e eles mantêm ainda a estrutura de serem ovíparos. Só que eles não são só ovíparos. A maioria é ovíparo. E você pode encontrar lá no organismo um ovo de tubarão, um ovo de raia, quimera, beleza. Só que existem outros integrantes desse grupo que podem ser vivíparos. Então, o organismo, o filhote, né, já vai se desenvolver direto, o embrião vai se desenvolver direto dentro do organismo da mãe. E, além disso, a gente ainda tem representantes ovovivíparos. Então, dá uma olhadinha no slide aí para a gente colocar essa informação para você. Então, como eu falei, eles têm a fecundação interna, então eles já começam a ter, né, o desenvolvimento de uma estrutura que permita a transferência dos gametas do macho para a fêmea. Além disso, a gente vai ter uma maioria sendo ovípara, mas também podem ser vivíparos e também podem ser ovovivíparos. Beleza? Então a gente tem aí representante de tudo quanto é jeito. Show de bola? Além disso, a gente tem a característica deles serem ectotérmicos. E aí dá uma olhadinha para mim, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, que vai servir para outros grupos mais para frente. Então, quando a gente chegar lá na frente, a gente não precisa repetir toda essa informação novamente. A gente passa numa velocidade mais rápida, mas você já vai saber, já vai entender do que eu estou falando, ok? Então, quando a gente fala que um organismo, que um animal, ele é ectotérmico, significa que ele não tem a capacidade de controlar, de regular de forma perfeita a sua temperatura interna. Então, ele vai depender da temperatura externa, da temperatura do ambiente. Então, tem que lembrar disso, porque isso adora cair também em questão de concurso, relacionando a endotermia e a ectotermia a alguns grupos de animais, beleza? Mas tem um viés um pouquinho mais para frente, como a gente estiver falando de outros organismos que são endotérmicos. Então, o aparecimento da endotermia é algo que costuma vir aí em questão. Mas a ectotermia também tem uma questão associada a isso, que é bastante martelado, bastante encontrado em questões aí de concurso, que é o quê? Como que esse animal, então, ele vai regular a temperatura do seu corpo? Ele vai precisar, né, de um deslocamento de regiões onde temperaturas estejam diferentes. Então, quando ele precisa ter uma temperatura um pouco mais elevada, quando ele precisa ter uma temperatura um pouco mais alta para que ele tenha um metabolismo, por exemplo, um pouco mais acelerado, levando em consideração a temperatura ótima de funcionamento das suas proteínas, ele vai procurar regiões onde essa temperatura esteja um pouco mais alta. Então, ele pode se aproximar, por exemplo, da lâmina d'água, ele pode vir um pouco mais à superfície para absorver um pouco mais de raios solares. Ele pode se posicionar, né, próximo aí aos costões rochosos, aos recifes de corais, aonde você tem uma incidência de luz muito maior. Beleza? Então, você tem algumas características, algumas formas, alguns jeitos de burlar essa questão da sua temperatura ser dependente da temperatura do ambiente. Tá? E isso também vai ter uma outra característica interessante, que é a distribuição geográfica desses organismos. Então, você vai ter uma distribuição geográfica desses organismos baseado principalmente na temperatura da água dos oceanos. Tá?
tá? Então, você vai ter uma maior diversidade, uma maior adaptação desses organismos a temperaturas mais próximas daquelas que as suas proteínas conseguem funcionar de uma maneira mais eficiente. Então, se você é ectotérmico, você depende da temperatura do ambiente, você vai estar limitado aonde você vai conseguir viver. Beleza? Isso é interessante, é uma relação aí, né, de biogeografia com questão evolutiva, com questão adaptativa, até mesmo com essa questão das características do próprio animal. Show de bola? Dá uma olhada no slide, então, para a gente continuar. Além disso, a gente vai falar da questão da excreção desses animais. Então, a excreção desses animais, dos condrictes, é baseada em ureia. Então, a gente chama de ureotélicos, né? Então, são os organismos, os animais, que excretam ureia, ok? Então, ó, ureia aqui na questão das excretas, beleza? E lembrando que a questão da ureia, né, ela tem uma necessidade de quantidade de água significativa também para ser excretada. Beleza? A gente vai ver mais para frente em outros grupos os outros compostos nitrogenados que são utilizados na excreção e a relação da quantidade de água também que precisa para cada um deles ser excretado. Mas, como os condrictes não têm um grande problema assim de questão de disponibilidade de água, né? Disponibilidade osmótica aí, então eles podem utilizar a ureia como excreta principal, ok? A ausência de bexiga natatória. Então, eu quero que você dê uma olhada nisso aqui e preste atenção no que eu vou te falar. Dá uma olhada para mim aqui. Então, ausência de bexiga natatória nos condrictes. Então, os peixes cartilaginosos, os condrictes, não vão possuir bexiga natatória. Eu não vou falar para você agora, não vou entrar em explicação específica da bexiga natatória, porque eu vou te explicar isso quando a gente entrar nos osteícteis. Mas o que eu quero que você saiba agora? A bexiga natatória é uma estrutura que está muito relacionada, né? Você tem que lembrar disso, muito relacionada à flutuabilidade do animal dentro da água, ok? E como que os condrictes, então, resolvem esse problema? Mais uma vez, eles têm o fígado como principal órgão responsável pela sua flutuabilidade, tá? Então, esses animais, os condrictes, os peixes cartilaginosos, eles vão ter o metabolismo, vão ter a produção de uma substância, de um óleo dentro do seu fígado. E quando esse óleo, essa substância fica dentro do fígado, concentrado no fígado, esses animais eles têm uma densidade maior no seu organismo. Então, você tem uma concentração ali e uma densidade maior, então eles conseguem ir a profundidades maiores, tá? Quando eles se deslocam, então, para profundidades maiores, eles têm esse mecanismo de fazer essa concentração desse lipídio, desse óleo no fígado. Quando eles precisam de uma flutuação maior, de uma densidade menor, para flutuar mais, você tem que ter uma densidade menor. Quando eles precisam de uma densidade menor, o fígado deles distribui esse composto no sangue. Então, esse composto fica distribuído, esse óleo fica distribuído no sangue do organismo. E isso confere uma maior flutuabilidade, levando em consideração a questão da diferença de densidade entre óleo e água. Beleza? Então, basicamente, é isso. Então, o que controla a flutuabilidade nos condrictes, levando em consideração que eles não possuem bexiga natatória? O fígado. O órgão responsável por controlar a flutuabilidade dos condrictes, levando em consideração que eles não têm bexiga natatória, é o fígado. Beleza? Essa informação também é bom ficar ligado. Vamos lá, dá uma olhada no slide aí, então, para a gente continuar. Além disso, a gente fala agora um pouquinho sobre a circulação desses caras. Então, eles têm circulação simples e completa. Bom, então vamos pensar aqui no que significa ter uma circulação simples e completa. Circulação simples significa que o sangue, né, que vai passar lá pelo coração, ele vai passar pelo coração antes de ir para as brânquias. Ok? E ele vai passar uma vez só nesse coração. Por isso, ela é uma circulação simples. E ela é completa porque ela não tem mistura de sangue venoso e sangue arterial, sangue rico em oxigênio, sangue pobre em oxigênio.
ok? Então, dá uma olhadinha para mim aqui. Como é que vai funcionar esse esquema da estrutura, né, da circulação dos condrictes? Dá uma olhadinha aqui para mim para você ficar ligado nisso. Como que vai funcionar isso? Você vai ter um coração que ele vai ter, eu vou explicar mais para frente, só para você ficar tranquilo, respira, acalma o coração, que a gente vai falar de coração, mas a gente vai falar do sistema circulatório dos vertebrados lá no finalzinho da aula. Eu vou dar um resumão comparando cada um deles, beleza? Mas agora, para saber dos condrictes, você precisa entender o quê? A circulação simples é quando você tem a passagem do sangue, né, apenas uma vez no coração dentro de um ciclo respiratório, dentro de um ciclo circulatório, tá? E ela é simples porque vai passar uma vez só e no caso dos peixes vai passar o sangue venoso, que é o sangue pobre em oxigênio, que vai ser bombeado para as brânquias. Nas brânquias esse sangue vai ganhar a questão da concentração de oxigênio, vai fazer as trocas gasosas, e aí depois que passa pelas brânquias, o sangue rico em oxigênio distribui no corpo inteiro e volta para o coração. Isso está relacionado à pressão sanguínea necessária para você ter exatamente essa questão das trocas gasosas nas brânquias e conseguir levar a oxigenação para o corpo todo do animal. Por isso que é feito dessa forma, por isso que a evolução encontrou essa maneira como a mais eficiente, beleza? Então, quando a gente fala que é simples, é porque ela passa uma vez apenas no coração dentro de um ciclo de circulação, tá? E quando a gente fala que é completa, é porque não ocorre mistura de sangue venoso com sangue arterial, de sangue rico em oxigênio com sangue pobre em oxigênio. Então, o sangue só circula dentro do coração uma vez e ele só passa, no caso dos condrictes, no caso dos peixes, ele só passa pobre em oxigênio pelo coração. Beleza? Então dá uma olhada no slide aí para a gente continuar. Agora que você já entendeu essa questão da circulação simples e completa, a gente pode ver uns exemplares dos grupos aí de condrictes. Então, você está vendo aí, ó, um tubarão, né, nessa primeira imagem, uma raia aqui do lado direito e embaixo aqui uma quimera, beleza? Então, aqui a gente tem um tuba. Aqui a gente vai ter a raia. E aqui a gente vai ter a quimera. Show de bola. Então, ó, características clássicas que a gente viu. A questão da boca ventral, né? Uma boca posicionada na parte ventral do organismo, então ela está aqui embaixo, a gente não está conseguindo nem ver. A gente vai ter aí a questão das fendas branquiais, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, beleza? Então, são 5, a gente tem de 5 a 7, né? Óbvio que no tubarão aqui fica muito mais claro, muito mais fácil de ver. Na quimera e na raia a gente não consegue ver isso muito claramente, mas ela vai ter também ali a fenda branquial exposta. É porque está fechada, provavelmente aqui, né? As fendas estão fechadas e a gente não consegue ver. Beleza? Então, para você ter aí a imagem, o carão, o jeitão desses organismos dos condrictes. Show de bola? Dá uma olhada para mim aqui. Então, agora a gente vai olhar para os osteíctes, que são os peixes que têm a estrutura, o esqueleto ósseo. Então, são peixes que vão ter uma estrutura mais mineralizada. O seu esqueleto, a sua estrutura corporal vai ter essa parte, né, dos ossos, que é uma característica também que aparece pela primeira vez dentro do grupo dos peixes. Beleza? Então, dá uma olhada no slide aí para a gente falar um pouquinho sobre as semelhanças e as diferenças dos osteíctes com os condrictes. Beleza? A gente tem aí marinhos e dulcícolas, né? Então, organismos aquáticos, obviamente, mas que podem estar tanto no ambiente salgado quanto doce, né? Marinhos ou dulcícolas. A gente tem a presença desse esqueleto ósseo que eu falei para vocês. Então, a gente vai ter agora uma estrutura de sustentação do corpo desse animal muito mais mineralizada. Então, a inserção dos músculos, ela também se torna com maiores possibilidades, vamos dizer assim, tá? A gente vai ter a respiração branquial, e aí, ó, comparando que a gente tinha lá de 5 a 7, né, pares
de fendas branquiais, agora a gente vai ter de 4 a 5, tá? Então, você tem uma redução das fendas, uma redução dessa estrutura, porém, o aparecimento de uma estrutura específica, que é o opérculo, ok? Então, o opérculo, ele vai ser essa estrutura aqui, que está aqui, ó, não está marcada aqui, mas eu vou botar, já vou marcar direto. Então, isso aqui é o opérculo, beleza? Então, essa estrutura aqui, ó, ela vai estar recobrindo as fendas branquiais, confere, então, uma proteção um pouco maior a esse tecido, que é um tecido extremamente sensível, mas tem uma característica, tem uma vantagem aí, que é a questão do auxílio que o opérculo faz na circulação da água, na respiração desses peixes. E a gente vai ver isso especificamente no slide mais para frente, beleza? Então, só quero agora que você se ligue na posição ali, mais ou menos, do opérculo, para você lembrar disso. Aí a gente fala da questão da presença da bexiga natatória. Como eu falei para você, né, a gente tinha nos condrictes a ausência dessa bexiga natatória, então ela não existia, e agora ela passa a existir nos osteíctes, e essa bexiga natatória vai ter uma função muito importante na flutuabilidade dos peixes ósseos. E aí, dá uma olhadinha para mim aqui rapidinho, para a gente conversar sobre isso. Eu vou te explicar como é que funciona o mecanismo da bexiga natatória, porque ela não está associada só à flutuabilidade, ela tem uma importância também na respiração desses peixes. Mas pensa comigo, né? Um peixe cartilaginoso, a estrutura dele, por ter um esqueleto ainda cartilaginoso, não tão denso quanto um osteícte, que tem uma estrutura mais óssea, né? Uma estrutura já com esqueleto ósseo. Então, o controle da flutuabilidade para um peixe cartilaginoso ele é um pouco menos problemático, vamos dizer assim, do que para um peixe ósseo. Então, no peixe ósseo, você vai ter a bexiga natatória como uma estrutura específica para controle de flutuabilidade e também para auxílio na respiração. Então, é sempre interessante ir fazendo essas correlações, tá? Então, agora você tem o aparecimento de um esqueleto ósseo, um esqueleto muito mais mineralizado e, obviamente, que é muito mais mineralizado, você vai ter uma densidade maior, um peso maior e, por isso, você precisa resolver esse problema. Ok? Então, você precisa ter aí uma estrutura nesse momento que seja muito mais específica e que consiga trabalhar de uma forma muito mais rápida nessa variação da flutuabilidade desse organismo. Show? Então, dá uma olhadinha no slide aí para a gente continuar. Aí a gente vai ter também a questão da excreção desses animais. Então, os peixes ósseos, eles passam a ser amoniotélicos, ou seja, eles vão trabalhar aí com o principal composto nitrogenado de excreção, né, sendo a amônia, tá? Então, a gente tem aí uma modificação, antes a gente tinha a ureia, agora a gente tem a amônia, e isso aí vai estar relacionado também à questão do controle, né, controle osmótico, a quantidade de água que é necessária você expelir para conseguir liberar a ureia ou a amônia, ok? Então, a gente vai falar um pouquinho mais à frente também, tem um slide específico para a gente tratar sobre essa questão do controle osmótico nos peixes ósseos, nos osteíctes, tá bom? Então, fica tranquilo, acalma o coração e lembra agora das características gerais dos osteíctes, que são essas aqui, beleza? Então, a gente vai ter a fecundação externa. Caraca, então olha só, agora voltou a ser fecundação externa. A gente não vai ter mais uma estrutura específica para inserir os gametas do macho na fêmea. Dá uma olhadinha para mim aqui. Então, como é que vai funcionar isso? Da mesma forma que as outras fecundações externas aconteciam. Então, você vai ter o macho lá que vai, em um momento específico, né, daquela dança do acasalamento, né, daquele momento ali de reprodução, ele vai liberar os seus espermatozoides na água,
associado à liberação dos óvulos também da fêmea na água. E aí existe todo um processo, né? Cada espécie vai exibir um comportamento reprodutivo diferente, mas de forma geral está muito associado esse momento, essa dança aí reprodutiva está muito associada à linha lateral. Então os peixes eles utilizam aquela sensibilidade que eles têm da vibração através da linha lateral para poder fazer exatamente essa liberação dos gametas no momento correto, no momento próximo, no momento adequado, beleza? Então, a reprodução dos osteíctes, ela é com fecundação externa e ela tem uma participação da linha lateral nesse processo, para o macho saber o momento que ele tem que liberar os espermatozoides em cima daquele local ali onde a fêmea liberou os seus óvulos. Então, eles fazem, né, essa movimentação, esse ritual, vamos dizer assim, associado à sua linha lateral. Então, você tem uma sensibilidade, órgãos sensitivos ali funcionando doidões para poder sincronizar esse momento para que você não tenha realmente a diminuição do sucesso reprodutivo desses animais. Você precisa ter, né, um sucesso reprodutivo mesmo sendo fecundação externa, mesmo você tendo essa característica de estar mais exposto ao ambiente. Ok? Além disso, mesmo sendo fecundação externa, você tem alguns animais, alguns peixes, alguns osteíctes, que eles, depois que fazem a fecundação externa, depois que fazem a liberação dos seus gametas no ambiente, eles vão e com a boca absorvem ou armazenam aqueles gametas. Então, o que já tiver fecundado ali, beleza. O que não tiver fecundado vai ter uma chance maior, uma possibilidade maior de ser fecundado dentro do organismo do próprio animal, ok? E aí a gente tem, né, o caso clássico dos cavalos marinhos, bonitinhos, que são os machos que carregam os filhotes, né? Então, você tem ali um cuidado parental, mesmo tendo uma estrutura de fecundação externa, tá? Isso é bastante interessante. Já é uma preocupação dos osteíctes com a manutenção do desenvolvimento desses filhotes. Beleza? Então, dá uma olhada no slide aí para a gente continuar. Fecundação externa. E como eu falei, a gente tem uma maioria também ovípara, né? Então, a presença do ovo aí, né, continuando, bastante significativa. Beleza? Além disso, mantém a característica dos condrictes de ser ectotérmico. Então, da mesma forma que eu falei lá, dos condrictes, a gente vai ter aí a necessidade, né, ou a sua relação direta da temperatura corporal com a temperatura do ambiente. Então, o organismo não vai conseguir controlar a sua própria temperatura pelo próprio calor metabólico produzido, beleza? Então, ele depende da temperatura do ambiente. E aí, mais uma vez, circulação simples e completa. Então, aquele esqueminha que eu falei para você. O sangue passa apenas uma vez no coração e é completo porque não tem a mistura de sangue arterial com sangue venoso. Sangue rico em oxigênio com sangue pobre em oxigênio. Beleza? Então, a gente tem aí do lado, né, a imagem, um plano geral do corpo de um osteícte, tá? E aí a gente vai ter, né, a apresentação aí da coluna vertebral, né, sendo bastante clara, onde tem as espinhas principais aí dos peixes. Na hora que a gente vai se alimentar lá, a gente sabe bem aonde que estão essas espinhas, porque a gente precisa remover, né, para se alimentar. A gente tem a questão do crânio, né, da cefalização já com a formação desse crânio sendo mostrada aí, onde tem a maioria dos órgãos sensoriais do cérebro, né, a conjunção desse sistema nervoso. E aí o coração, que eu falei para vocês, né, a questão da circulação simples e completa, é um coração bastante simples. A gente vai ver no final da aula a estrutura da circulação dentro de todos os vertebrados. Então, fica tranquilo que a gente vai estudar isso. Aí, os órgãos relacionados à digestão, principalmente, né, intestino, estômago, fígado, fica tudo aqui na parte ventral. E a gente vai ter a estrutura das nadadeiras. E isso aqui é interessante a gente falar rapidamente,
porque essas nadadeiras, a estrutura das nadadeiras, né, ela é importante, inclusive, para a classificação dentro dos peixes, ok? Então, como você pode ver, essas nadadeiras a gente chama de nadadeiras raiadas, nadadeiras em raios. A gente consegue ver que elas têm umas estruturas aqui, né, e uma membrana entre essas estruturas formando a nadadeira. Então, você não tem uma estrutura óssea dentro dessa nadadeira, você não tem uma estrutura muscular na nadadeira. Ela é basicamente uma estrutura quitinosa, uma estrutura raiada, onde você tem, né, feixes de estrutura para manter essa forma, esse formato, e a musculatura ela vai estar aqui, ó, na base da nadadeira. Então você não tem osso, você não tem músculo, você não tem estrutura dentro da nadadeira, ok? E isso é importante para o que a gente vai falar um pouquinho mais à frente nos próximos grupos de peixe, ok? Beleza pura? Então dá uma olhadinha para mim aqui para a gente dar seguimento. Então você entendeu agora como é que é o jeitão, como é que são as características básicas, as características gerais dos osteícteis. E aí é interessante você pensar no que diferencia basicamente os condrícteis dos osteícteis. Beleza? Então, nos condrícteis a gente vai ter o esqueleto cartilaginoso, nos osteícteis a gente vai ter o esqueleto ósseo. Nos condrícteis a gente não vai ter o opérculo, nos osteícteis a gente vai ter o opérculo. Nos condrícteis, a gente não vai ter a bexiga natatória e quem vai fazer o controle da flutuabilidade é o fígado. E nos osteícteis, a gente tem a bexiga natatória, que é responsável por essa flutuabilidade. Nos condrícteis, a gente tem uma excreção baseada, em sua maioria, em ureia. E nos osteícteis, a gente vai ter essa excreção, em sua maioria, baseada em amônia. Então, são diferenças que fazem essa importância de você saber características de cada um dos grupos, beleza? Além disso, mais uma aí para a gente colocar, a questão das escamas. Então, as escamas vão ser em placas nos condrícteis e nos osteícteis realmente são as escamas como a gente conhece, externas e que se soltam com mais facilidade, beleza? Então, você tem que ter aí essa visão para poder diferenciar um do outro. Show? E aí, vamos lá, dá uma olhadinha para o slide, então, que a gente fala um pouquinho mais especificamente sobre a respiração dos peixes ósseos, tá? Então, como a gente vai ter essa estrutura que a gente chama de opérculo, e essa estrutura, ela vai estar relacionada exatamente à proteção das fendas branquiais. Mais do que isso, além disso, vai estar relacionado também a fazer esse fluxo de água que é necessário para a manutenção da passagem dessa água aqui, né? Então, a gente está falando aqui, ó, dessa H2O, dessa água passando pelas fendas branquiais. E como que isso funciona, né? Os peixes ósseos, eles vão ter um sincronismo entre a abertura da boca, possibilitando aí a entrada da água, beleza? Com a abertura do opérculo, que também vai fazer uma pressão para a saída da água. Então, ao mesmo tempo que ele faz essa abertura do opérculo, fazendo esse movimento de pressão aqui, puxando, né, essa água, ele também vai ter que fazer a abertura da boca para permitir que a água entre. Tá? São em momentos iguais, no mesmo momento, ele abre a boca, abre o opérculo? Não necessariamente, você pode ter uma alternância aí de momentos aonde ele vai abrir e fechar esse opérculo. A questão é que quando ele abre o opérculo, ele diminui aqui dentro, né, a pressão que existe da água, porque ele vai estar liberando água, vai estar jogando para fora, então isso vai diminuir a pressão aqui dentro. Ok? Quando ele diminui a pressão aqui dentro e ele abre a boca, aqui fora está com maior pressão, né, de água. Então, essa água vai fazer um movimento natural de entrada. Beleza? Então, ele vai abrir a boca, entra a água, engole, né, essa água, ele não chega a deglutir essa água vai passar pelas fendas branquiais e não vai para o sistema digestório, ok? Então, ele vai abrir a boca fazendo esse movimento. Como lá dentro vai estar com menor pressão, a água vai entrar naturalmente e depois ele abre esse opérculo fazendo a liberação dessa pressão
então criando aí um ciclo, né, de funcionamento dessa passagem de água pela boca, chegando até as fendas branquiais, chegando até as brânquias, que são realmente, né, o importante aí dessa história, beleza? E aí, a gente tem aqui, ó, os arcos branquiais, que são as estruturas ósseas relacionadas aqui, né, a essa parte das brânquias. E é interessante porque os arcos branquiais, como eu falei para vocês lá no início, eles no aumento do desenvolvimento, né, da complexidade dos animais, esses arcos branquiais, eles vão dar origem a outras estruturas ao longo do desenvolvimento embrionário de animais mais complexos, que a gente vai ver mais para frente, tá bom? Então, os arcos branquiais vão dar origem, por exemplo, a estruturas dos ossos do ouvido, tá? Então, vão estar relacionados aí a estruturas do pescoço, os ossos que formam a estrutura, né, relacionada aí ao pescoço, aos ouvidos. Então, esses arcos branquiais, quando os animais mais à frente conquistam o ambiente terrestre e deixam de ter a necessidade de ter brânquias para se alimentar, esses ossos dos arcos branquiais vão se modificando, formando outras estruturas, mas que também vão ser extremamente importantes. Beleza? Então, da respiração branquial dos peixes ósseos é isso aí. Queria que você se ligasse exatamente nessa questão da operação entre boca e opérculo para criar esse fluxo constante de água dentro do organismo dos peixes ósseos, tá? Que a gente não tinha esse opérculo, então não tinha essa possibilidade de movimentar a pressão interna dessa região das brânquias lá nos condrictes. Então, não tendo o opérculo, não consegue fazer esse movimento de água independente, né, do ambiente externo. E aí, dá uma olhadinha para mim aqui. Então, concluindo essa questão do movimento da água dentro da estrutura branquial, né, dos peixes ósseos, os peixes ósseos podem ficar parados, por exemplo, na mesma direção da corrente de água. Eles não precisam ficar contrários à corrente da água, ao fluxo da água, né, no mar ou no rio, beleza? Então, eles podem ficar a favor da corrente. Por quê? Porque mesmo a favor da corrente, eles vão ter o movimento do opérculo abrindo, gerando uma diminuição de pressão lá dentro das brânquias, e quando ele abre a boca, um movimento natural da água é de entrar ali, beleza? Então, eles não vão precisar do deslocamento para que essa água passe pelas fendas branquiais. Show? Isso é interessante, essa fisiologia da respiração dos peixes ósseos versus peixes cartilaginosos também é uma questão bastante interessante para você ter aí na cabeça. Show? Dá uma olhada no slide aí, então, para a gente continuar. E aí, ó, como eu falei para você, a gente vai dar uma olhadinha na questão da osmorregulação em peixes ósseos, ok? Levando em consideração, né, que a gente tem os representantes tanto marinhos quanto dulcícolas, então a água do mar e a água doce, elas vão ter características, né, salinidades totalmente diferentes. Então, na água do mar, o que vai acontecer? O ambiente ele vai ser mais concentrado do que o interno do organismo, do que o corpo do organismo. Então, aqui a gente vai ter, do lado de fora, né, uma hipertonicidade e do lado de dentro uma hipotonicidade. Então, o meio aqui é hipertônico e o interno é hipotônico. Beleza? Então, a tendência dos sais é de quê? De penetrar, né, pela estrutura toda do organismo. Além do fato de você... Desculpa. A gente vai ter aqui, né, a penetração dos sais através de alimento e através da ingestão da água do mar, tá? Pela pele diretamente não vai penetrar, então não é por toda a estrutura do organismo. Mas a tendência de penetração dos sais ela vai acontecer sempre que a água do mar entrar em contato principalmente com alguma mucosa desse organismo. Levando em consideração que o peixe de água salgada, o osteíctide de água salgada, vai estar o tempo inteiro abrindo a boca para respirar,
Então, o tempo inteiro você vai ter fluxo de água entrando em contato com a mucosa. E com isso, você vai ter um tempo inteiro um fluxo de sais entrando no organismo desse peixe, beleza? Foi isso que eu quis dizer, mas acabei me atropelando. Então, o que vai acontecer? Você vai ter um ganho de água e sais o tempo inteiro, tanto pelo alimento quanto pela ingestão ou pela passagem da água do mar ali pela questão de toda a região mucosa, ok? Então, o que esse animal ele precisa fazer? Ele precisa armazenar, trazer para dentro dele sais ou ele precisa expelir sais? Ele precisa expelir sais. Ele precisa colocar esses sais para fora. Porque se ele não tiver essa manutenção da sua salinidade interna, ele vai ter o quê? Provavelmente ele vai ter uma perda de água o tempo inteiro. Ou ele vai ter ali um problema de osmorregulação. Beleza? Então, ele vai ter que fazer a excreção dos sais de forma ativa pelas brânquias. Ok? Então, as brânquias, elas vão ser responsáveis por ativamente mandar para fora sais que estejam em excesso dentro desse equilíbrio osmótico desse organismo, ok? E aí, o que vai acontecer? Como o meio de fora é hipertônico e o meio de dentro é hipotônico, ele vai, normalmente, perder água por osmose. Então, naturalmente, os osteícteos de água salgada estão perdendo água do seu corpo através, principalmente, das brânquias e outras partes da superfície do corpo, ok? Então, a água metabólica, a água do organismo vai estar saindo o tempo inteiro, vai estar querendo sair o tempo todo, ok? E aí, o que acontece? A excreção de sais e baixa quantidade de água na urina produzida nos rins, beleza? E aí, a gente tem a questão deles serem excretores, principalmente de amônia. Então, a amônia, ela vai ser um pouco menos hidrossolúvel, então ela vai precisar de menor quantidade, menor concentração de água para ser expelida. E com isso, você consegue ter uma diminuição da água que vai estar saindo nesse organismo. Se fosse ureia, por exemplo, ela ia precisar de uma quantidade de água muito grande para ser expelida. E aí o que ia acontecer? O peixe que já tem problema de manter a água internamente, porque o meio é mais concentrado do que o seu corpo, ele já perde água de uma forma natural. Se ele tivesse que colocar muita água nessa urina, ele perderia mais água ainda. Então, a utilização da amônia como composto nitrogenado principal de excreção está relacionado também à osmorregulação nesses peixes. Beleza? Aí a gente vai ter aqui, ó, fazer uma divisão, a gente vai ter aqui os peixes de água doce. E aí o que acontece com os peixes de água doce? Os peixes de água doce vão ser invertidos. Então, o meio vai ser hipotônico e o corpo deles vai ser hipertônico. Então, levando em consideração que o meio é hipotônico e o corpo deles é hipertônico, eles têm uma tendência a ganhar água por todas as suas cavidades, pelas suas mucosas. Então, a água vai estar entrando e os sais vão estar querendo sair, vamos dizer assim, né? Só que ele também tem ingestão de água e de sais, né, de íons, pelo alimento. Beleza? Além disso, não é o suficiente. Ele precisa manter essa hipertonicidade dentro do seu organismo, para manter a salinidade ideal do seu corpo. Então, ele vai precisar fazer ingestão de íons, de sais pelas brânquias, ok? E isso aqui também vai ser de forma ativa, tá bom? Além disso, ele naturalmente já vai ganhar água através das brânquias, né? E também das mucosas, de outras superfícies do corpo que sejam permeáveis. Então, ele vai ter um fluxo constante de entrada de água. Então, o problema dele agora não é manter a água dentro do seu corpo. O problema dele agora é expelir mais água para manter o seu interior hipertônico. Ok? Então, o que ele vai fazer? Ele vai excretar uma grande quantidade de água na urina.
beleza? Então, a urina dele vai ser mais diluída. Do mesmo jeito que a gente tem esse controle de alguma forma no nosso organismo, né? Lógico, mantendo as devidas proporções. Dá uma olhadinha para mim aqui. Mantendo as devidas proporções, o que acontece com a nossa urina quando a gente tem diferentes alimentações e ingestão de água ao longo do dia? Se você ingere muita água e come poucas coisas com concentrações de sal, você vai ter o quê? Uma urina mais diluída. Você vai ter uma urina mais clarinha, mais diluída. Isso não muda o produto nitrogenado principal que é excluído, que é excretado, ok? Então, você não precisa ter essa mudança para poder ter uma diluição maior ou menor da urina, beleza? E quando você toma pouca água, ingere pouca água ou ingere quantidades muito grandes de sais, o que vai acontecer com a sua urina? A sua urina vai ficar mais concentrada, mais densa, ela vai ficar mais amarela, por exemplo, tá? Então, óbvio, estou fazendo essa comparação só para você ter uma associação no seu cérebro mais ou menos de como funciona. Então, os peixes, eles vão ter que resolver esse problema porque eles estão inseridos no ambiente aquático. Então, eles estão em contato o tempo inteiro com essa água. Então, a água está entrando e está saindo no organismo deles o tempo todo, dependendo da diferença de concentração entre o ambiente interno e o ambiente externo. Beleza? Dá uma olhadinha aí, então. Finalizando isso, você tem que entender que os peixes de água do mar, os peixes marinhos, vão ter uma urina mais concentrada, ok? Então, pouca quantidade de água na urina, ok? E também de sais, tá? Ele não pode liberar muito sal porque o ambiente interno já é pobre em sais com relação ao ambiente externo. Então, esses sais já saem naturalmente do seu corpo. Os peixes de água doce, eles vão ter o quê? Uma urina mais diluída, tá bom? Então, você vai ter uma quantidade maior de água na urina dos peixes de água doce para manter essa osmorregulação. Show de bola? Vamos que vamos, então. Passando aí para o próximo tópico, né? A gente passa rapidamente sobre essa característica, sobre essa classificação dos peixes, né? Dos peixes ósseos aí, dos actinopterídeos, né? Que são a maioria dos que a gente conhece, dos que a gente tem aí como peixes mais clássicos, né? Esse primeiro aqui, a barracuda. A gente tem os outros peixinhos mais classicões aí que a gente está conhecendo, que a gente conhece principalmente aqui na região tropical. E a gente tem aqui um cavalo marinho, aqui um outro peixe parecido com o cavalo marinho, não é a serpente marinha aí, né? Acho que é serpente, sei lá como é que fala, dragão marinho, uma coisa assim. Tá? Mas a ideia é você ver a diversidade de formas de corpo, inclusive, desses organismos, beleza? Então, os actinopterídeos são peixes ósseos, ok? Mas tem aí essa diversidade toda. E aí, a principal característica, né, da questão dos actinopterídeos é ter a nadadeira daquele jeito que eu falei para vocês. Então, é uma nadadeira raiada, é uma nadadeira que não vai ter, né, aqui, ó, a nadadeira caudal também. Todas as nadadeiras deles não vão ter estruturas de osso, músculo. A musculatura e os ossos, elas ficam aqui, ó. Não vem para dentro da nadadeira, beleza? Então, são nadadeiras raiadas, não tem essa característica. Já o próximo grupo de peixes ósseos que a gente tem, que são os sarcopterídeos, né? Que a gente tem aí o selacanto desse lado direito aqui, ó. Selacanto. E aqui são os peixes dipnóicos. Tá? A gente já vai ter uma outra característica. Então, os sarcopterídeos, eles são peixes ósseos que possuem nadadeiras lobadas. Nadadeiras que possuem estrutura óssea e muscular. Então, dentro desse grupo dos sarcopterídeos, a gente vai ter peixes ósseos, peixes condrícteis, né, que a gente tem o esqueleto ósseo, e as nadadeiras desses animais, se vocês observarem aqui, ó,
olha aqui, ó, a estrutura muscular e óssea, olha até onde ela vem. Ela se projeta na nadadeira. Aqui é a mesma coisa, ó. Olha aqui, ó. Você vê que aqui, que é a inserção dessa nadadeira no corpo, aonde nos anteriores era só até ali que ia a estrutura de osso e músculo, agora não. Agora ela se projeta, mesmo que você tenha, né, os raios aqui para ajudar, lógico, na superfície de contato com a água, agilizando assim a natação, você tem, ó, olha a estrutura que a nadadeira tem, olha a estrutura óssea aqui, ó. Você consegue ver aqui, ó, até uma estruturazinha. Então você vai ter agora osso e músculo dentro das nadadeiras. E isso faz a gente, né, faz remeter a uma outra forma de estrutura que a gente conhece, que são os membros dos organismos, principalmente tetrápodes, né? Então, o que acontece? A gente tem aí uma possibilidade de peixes sarcopterídeos, né, serem muito parecidos com os ancestrais que deram a origem aos primeiros tetrápodes, tá? Aos primeiros organismos que desenvolveram realmente membros com ossatura e musculatura, com estrutura óssea e muscular, beleza? Dá uma olhadinha para mim aqui, então, para a gente finalizar esse conceito todo que a gente viu, beleza? Então, os sarcopterídeos têm essa diferenciação, que tem as estruturas das nadadeiras lobadas, é como é chamado, que tem osso e músculo dentro da estrutura da nadadeira, diferente dos actinopterídeos que a gente viu antes, que são os peixes ósseos que têm a nadadeira raiada, que não possui estrutura óssea nem muscular dentro da estrutura da nadadeira, tá? Elas são inseridas no músculo para poder fazer a movimentação, mas dentro da própria nadadeira não possui estrutura óssea ou muscular, beleza? Então, os sarcopterídeos têm essa característica e são associados, né, a ter uma proximidade, um aspecto corporal muito parecido com os ancestrais dos primeiros tetrápodes, beleza? E aí, com isso, a gente finaliza a parte de peixes, beleza?